Hoje, ser um jovem cristão é difícil ou você só está fraco mesmo? Eu me chamo Evangelista Rodrigo Menezes e estamos aqui no podcast Mente do Reino para um excelente bate-papo. Está comigo também minha mãe, Diaconisa Marilene Menezes. Fica à vontade, se apresenta aí. Eu me chamo Marilene Menezes e hoje estamos num bate-papo aqui no Mente do Reino. Então, Rodrigo, vamos lá. Hoje em dia o jovem está cheio de distrações. Você chama isso de vida? Vamos lá, então. Realmente, né, a gente sabemos que hoje a proposta, né, do mundo para um jovem cristão ela é muito grande, né? E acabamos colocando de lado, né, o nosso foco, né? Para mim, não é a vida você abrir mão do seu foco, do seu objetivo. Mas através da fé, da confiança em Deus, a gente pode reverter isso. Tirar o foco e a distração do mundo e pegar essa distração do mundo e levar para o Deus. Sim, então, hoje em dia é difícil, né? Acredito que seja difícil um pouco para os jovens, porque eles têm muita, né, aos olhos deles, oportunidades, né? Que essas oportunidades trazem distrações para eles, né? É a internet, né? É muito acesso, né? Muitas festas, amizade. E às vezes o jovem não consegue conciliar isso com a vida cristã. Sim. Eu tenho até um pensamento sobre isso, que no livro de 1 João vai dizer que os jovens, eles são fortes, né? O jovem tem força. E muitas das vezes, o que resta para eles é eles saber dessa força que muitas vezes eles não sabem que tem. A força de avançar, de crescer, de conseguir um futuro melhor, né? Então, nosso objetivo também é abrir a mente deles, né? E mostrar para eles que eles têm uma força capaz de conseguir tudo aquilo que eles querem. O que você pensa sobre isso? Sim, verdade. Você, quando não tem direção, influencia qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente te influencia quando você não tem uma direção. Correto, verdade, concordo. Por isso que o nosso objetivo aqui também hoje é o quê? É passar para os jovens que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, todas as vezes que estivermos firmes com Jesus, no caminho de Jesus, estaremos na direção certa. E uma vez na direção certa, vamos alcançar, né, sucesso, objetivo, né, coisas melhores. Eu acredito que hoje em dia os jovens eles são muito informados. E por ser muito informado, eles querem muito falar e acabam esquecendo de ouvir, né? Então eu acredito que a nossa função aqui também é mostrar para os jovens que eles têm que ouvir mais, talvez, e falar menos, né? Ouvir as pessoas com experiência, com mais vivência, né? Com mais rodagem e ver que ouvindo uma galera mais experiente que chegou primeiro, eles podem influenciar isso até na vida deles, né? O que você acha também sobre isso? Sim, verdade, né? É sempre bom, né, o jovem ouvir, né, ouvir os pais, né? Não só os pais, né, as pessoas mais velhas, os pastores, as pessoas que estão ao seu redor. Porque o jovem ele tem muita curiosidade, né? Ele tem muita vontade, mas na verdade ele não tem muito conhecimento, né, daquilo que vai trazer um retorno para ele, tanto espiritual como secular na vida dele. Sim. Tu tinha comentado também, né, que a sua filha, quando estava na juventude, né, tu morava na comunidade da Cidade de Deus, a Sim. sua filha na juventude, ela começou a ir pro baile, começou a andar com umas pessoas que não eram uma boa influência, e você tomou uma atitude em cima disso. Conta pra gente qual foi essa atitude. Então, sim, foi verdade. E assim, ela começou assim a não querer me ouvir muito mais, né? E a atitude ali que eu tive em Cristo, né, em oração, era sair e tirar ela daquele ambiente qual ela estava vivendo no momento, né? Eu achei que assim seria melhor para ela. E qual é essa tua atitude? Você viu que melhorou para ela, ela se tornou mais firme com Cristo, uma jovem melhor? Você acha que a tua atitude de tirar ela daquela comunidade, levar para um outro ambiente, um ambiente mais leve, mais tranquilo, você viu que teve efeito a sua atitude? Sim, teve. Ela se tornou uma menina mais focada, né, nas coisas de Deus, Sim. me acompanhava mais Maravilha. para a igreja, né? Começou a louvar mais, né? Ficou bem mais tranquila. Você, como mãe de dois jovens, né? Agora são adultos, né? Mas você que foi mãe de uma menina e de um menino, qual foi a importância de ter criado eles dentro da igreja, no evangelho, né? Eles foram batizados, eles seguiram ali o caminho do Senhor. Qual foi a importância de, desde pequenininho, eles frequentarem a igreja com você? Você sempre levava eles contigo, né? Tu tinha comentado. Sim, foi muito importante, né? Essa trajetória, né, de não é fácil, né, criar dois jovens, né, morando em comunidade. Então, estar, né, com o Senhor, na casa do Senhor, nesse momento, para mim, foi muito importante, né?
Porque a Bíblia diz, né, que ensina o menino, né, o caminho que se deve andar. Então, ali, eles me acompanhavam, né, para os cultos, consagrações, né? E ele começou também ali o desejo deles de seguir, né, ao Senhor, né? E Carol começou a louvar, Rodrigo começou a pregar. E agora, foi muito importante para mim. Agora eles, como adulto, você vê que o teu esforço valeu a pena, né? Muitas das vezes, levar eles com vocês, debaixo de sol, debaixo de chuva, para a igreja, todo aquele esforço de manter aquela comunhão valeu a pena? Ah, sim, com certeza, valeu muito a pena. Que hoje, né, Carol ainda é jovem, né, tem 27 anos, mas se tornou uma mulher, né, responsável, né, mãe de filhos, né, sim, comprometida com a obra do Senhor, sim, né, ela é professora das crianças, né, da escolinha da igreja, também é levita, e o Rodrigo também, né, Rodrigo, meu filho, ele se tornou um pregador, né, um evangelista, e isso é de muito orgulho para mim. Então, Rodrigo, você como um pregador da palavra de Deus e ainda jovem, né, o que você acha que falta para os jovens, assim, estar, de repente, como você se encontra hoje, aos 30 anos, pregando a palavra do Senhor, no caminho, firme com a sua família? Assim, eu acredito que o amor, ele tudo suporta, né? O amor tudo suporta e, verdadeiramente, o amor está se esfriando, né? O amor está se esfriando. As pessoas, hoje em dia, elas pensam muito em si próprias, né? Eu acredito que, hoje em dia, ser um jovem não é fácil. São muitas propostas negativas, né? O mundo oferece muitas facilidades. Mas eu creio que cabe a nós, adultos, pais, pastores, líderes, ter mais amor pela alma do jovem. Saber que o jovem é inconstante. Um dia está rindo, outro dia está triste, um dia está alegre, outro dia está cabisbaixo, um dia está mais azedo, um dia está mais amoroso. Ou seja, na minha visão, temos que entender essa montanha russa, né? Esse sobe e desce que é ser um jovem, né? Um dia quer, outro dia não quer. Eu acredito que nós, como adultos, líderes, pastores, tratando os jovens com mais amor, né? Mostrando para eles que estamos do lado deles, não contra eles, eu acredito que eles vão se firmar mais na palavra, se firmar mais no evangelho e mergulhar de vez, né, na obra do Senhor. Qual é a sua dificuldade como jovem pregador, né? Você prega bastante. Qual a dificuldade que você encontra ao pregar, né, em muitos lugares? Na minha visão, a maior dificuldade de um jovem pregador, eu acredito, é que a palavra dele venha a ter credibilidade. Porque muitas das vezes, uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais adulta, ela acha que já ouviu de tudo, que sabe de tudo, e muitas das vezes negligencia aquilo que o jovem está falando. Às vezes pensa que o que o jovem está falando não tem conteúdo, não tem valor. Então, a maior dificuldade que eu vejo é a minha mensagem ser aceita por alguém que veio primeiro, por alguém que já teve experiência, por alguém que já viveu. Mas isso aí quebra com o tempo. Eu vejo que, conforme a palavra vai sendo liberada, eles vão vendo o peso da palavra, o poder da palavra, 10, 15 minutos depois, todo mundo já recebe, já fica cheio, e vê que, por mais que você é jovem, você carrega algo de Deus, algo melhor, algo do céu, e as pessoas ali começam a te aceitar. Eu queria também te perguntar, a gente sabe que estamos aqui no podcast de Mente de Reino, mas você também é empreendedora, né? Você também trabalha no ramo também de festa. Queria ouvir um pouco sobre isso também, sobre o seu trabalho, seus objetivos, seu futuro. Fala um pouco com a gente sobre isso. Ah, sim, verdade. Eu trabalho sou empreendedora, né? Sou empreendedora e eu trabalho com... Estamos com uma empresária aqui hoje, gente. Futura. Então, eu trabalho, né, com empreendedorismo, né? Trabalho com festa, né? Trabalho com decoração de festa, pega e monte, festa na mesa. E isso, assim, para mim, hoje em dia, é uma realização, né? Porque era algo que tinha lá dentro de mim há muitos anos atrás e que eu não sabia como chegar, né? Até esse meu sonho. Então, nesse momento, assim, eu me encontro assim, muito feliz, né? Eu trabalho com a minha filha Carolina, que também trabalha comigo, me ajuda lá nas festas, né? E é isso.
Quantos anos já que você está, né, nessa área, nesse ramo, né? Fala um pouco da experiência, o seu começo, se foi muito difícil, é, como está a tua empresa hoje em dia. Fala um pouco para a gente. Então, foi um pouco difícil, né? Porque nós começamos na pandemia, né? Foi na pandemia que nós começamos, 2020, né? E ali nós começamos a comprar alguns materiais, né? Para estar começando o trabalho, mas como estava tudo, né, fechado, então foi tudo muito restrito, né, de início. E, e nós estamos, né, já esse tempo, né, trabalhando e tentando, né, galgar o nosso espaço, né? Ah, muito bom, show de bola. E o que você pensa para o futuro em relação à empresa? Eu penso crescer, né, desenvolver mais o meu trabalho, né? E no momento eu estou até fazendo um curso, né, com a Georgia Festas, né, para quem não sabe, um curso de decoração, né, muito requisitado aqui no Rio de Janeiro. E estou lá para aprender, né, mais ainda do que eu já sei, porque é sempre bom nós adquirirmos, né, conhecimento, né, Sim. naquilo que na nossa área do nosso trabalho. Amém, glória a Deus. Eu creio que cada ano que passar aí tu vai crescer mais e mais, né? Deixa aí então o nome da sua empresa, o arroba, para quem quiser contratar. Fala um pouco da empresa aí, o nome aí. Então, o nome da minha empresa é Lili Ela Festas, né? E eu até gosto muito desse nome porque, assim, para mim, né, eu fico assim muito emocionada, porque é uma forma carinhosa de chamar as minhas netas, né? A minha filha Carolina, ela chama a Maria de Lia, né? Eu estou contando a história do nome da minha empresa, né? Que, para quem não sabe. Sim. Então, a minha filha Carolina, ela chamava a Maria de Lia. E a Maria chamava, né, a priminha Mirella de Lela. E aí eu coloquei o nome, né, fiz essa junção, coloquei o nome de Lia e Lela Festas, né? E assim eu fico muito feliz porque nós trabalhamos em família e o nome da empresa também faz parte da família. Então, Rodrigo, qual é o seu sonho, assim, como pregador do Evangelho? Ah, sim, é boa pergunta. Todos nós pregadores temos muitos sonhos, né? A verdade é essa. A gente carrega a chama do Espírito Santo nos nossos corações, e a palavra de Deus arde dentro de nós. Mas se eu pudesse falar um sonho, eu acho que seria envelhecer falando de Jesus, né? Eu quero realmente gastar a minha vida no ministério. Tem até uma palavra que diz que Samuel, ele dedicou todos os seus dias à casa do Senhor. Olha que palavra forte. Samuel, o profeta, o sacerdote, ele dedicou todos os seus dias, ou seja, tudo que ele podia fazer para o reino, ele fez para o reino. E todos os dias ele fazia algo para o reino. Então, eu acho que o meu objetivo, o meu sonho é esse mesmo. É todo dia trabalhar para Cristo, falar do amor de Jesus, falar da volta de Jesus, né? Pregar sobre cura, sobre salvação, sobre libertação, né? Mostrar para os jovens, né, que existe um caminho melhor. Eu sou nascido e criado em comunidade, né? Então eu sei a dificuldade que é de um jovem preto, né, dentro de uma comunidade, não é fácil, mas eu acredito que com fé em Deus, né, a gente vence as barreiras, né? Dificuldade sempre vai ter. Nunca vai ser fácil. Conquistar sonhos, objetivos, nunca vai ser fácil. Mas eu acredito que a gente se firmando, né, na rocha que é Cristo, a gente consegue viver e alcançar os nossos sonhos. Então, o meu sonho como pregador, acho que é esse, é envelhecer falando de Jesus, né? Em todo o tempo. Se puder pregar no BRT, pregar na van, pregar na rua, né? Então, eu creio que eu me sinto bem assim. Quando eu falo do reino, quando eu falo de Cristo, né? Eu cresci num lar cristão, né? Eu cresci vendo minha mãe orando, minha mãe cantando dentro de casa, falando em língua estranha, sendo muito usado. Então aquilo ali, para mim, sempre foi muito gratificante. E interessante que hoje eu tenho uma filha de 10 anos, né, que também é pregadora do Evangelho, né, a Mirella, que ela prega desde os 5 anos também. Ou seja, a minha mãe foi um exemplo para mim, e eu vejo que hoje eu e minha esposa somos um exemplo para nossa filha, né? Então eu creio que a vida é assim, né? Geração vai, geração vem, mas a gente estamos se colocando como exemplos para a nova geração. A sua filha também prega, né? Isso. E é um orgulho para você, né? Ver a sua filha já tão cedo, né? Pregando, até mais cedo do que você, né? Você Sim. começou com quantos anos mesmo?
Então, eu comecei a pregar mesmo com 16 para 17 anos ali, né? Sim. Que eu fui batizado nas águas, no Espírito, né? Fui consagrado a obreiro. Mas, realmente, na minha filha, Deus teve mais pressa, né? Ela, com 5 anos, já pregava, já era batizada com o Espírito Santo, né? É claro que eu e a mãe dela ainda blinda muito ela, né? Tipo, vai guardando muito ela, mas já é dela, né? A gente nunca obrigou. Ela sempre se colocou nessa brecha. Eu creio que Deus vai levar ela mais longe aí do que tem me levado aí. Essa é a minha oração. E que a palavra venha a ser pregada através da vida dela e que Deus possa guardar ela e usar ela mais e mais. Marilene, hoje em dia eu tenho percebido que os jovens têm ficado muito tempo, né, presos em rede social, né? Passam 2, 3, 4 horas no Instagram, no Facebook, né? E esse mesmo jovem que fica muito preso na rede social, ele, mesmo sendo cristão, tem pouco tempo com Deus. Às vezes, 1 hora, 3 minutos, 5 minutos, talvez nem hora, não lê a Bíblia. Como fazer para um jovem sair mais da rede social e ter mais contato com Deus? Talvez ouvir mais um louvor, ler mais a Bíblia, buscar mais pela palavra. Na sua opinião, o que fazer para melhorar nesse sentido? Então, o jovem ter mais intimidade, né, em comunhão com Deus, né? Porque aquilo que você alimenta mais é o que está mais forte. Isso. Porque se ele passar mais tempo lendo a palavra de Deus, passar mais tempo em oração, a gente sabe que é difícil, né? Até mesmo o jejum, né? Ele vai estar fortalecendo o espírito dele e assim ele vai se sentir mais forte, e ao se sentir mais forte, ele vai ter forças, né, para se afastar um pouco mais da rede social. Muito bom. Hoje a gente vive num mundo que o mundo grita assim: viva do seu jeito, viva da sua vontade, viva do seu jeito, do seu querer. O que você pensa sobre isso, dessa frase, viva do seu jeito? O jovem, ele realmente tem que viver do jeito dele, da vontade dele? O que você pode falar para a gente um pouco sobre isso? Acredito que não, né? Acredito que a Bíblia é uma bússola, né, para todos nós cristãos, né? E não é diferente com o jovem, né? Tem os pais, como você falou, que orienta a sua filha, que acaba orientando os jovens, e querendo ou não, ele tem uma direção a seguir, né? Porque, como você falou, o jovem ele é muito inconstante. Hoje ele pensa uma coisa, amanhã ele pensa outra, então ele precisa dessa orientação, né, que são os pais, para estar, né, seguindo, né, a trajetória dele. Não indo pela cabeça dele, né? Muito bom. E você acha que, na sua opinião, né, um jovem cristão, ele pode ter amizade com um jovem não cristão? Ou você acha que os dois levam uma vida muito diferente e não podem ser amigos? Na sua opinião, pode ou não pode um jovem cristão ter amizade ímpia, né? Amizade com quem não é cristão? O que você pensa sobre isso? Olha, eu não vou dizer que não pode, mas eu acho que para ele, como um jovem, eu acredito que seja difícil, né? Porque, como você falou, um jovem, às vezes, ele não tem tanta maturidade para separar as coisas, né? Entender que ele é um jovem, mas é um jovem cristão, né? E o outro é jovem, mas não é cristão. De repente vai fazer coisas, né? Ou faz coisas que ele, como cristão, não deve fazer, né? Então, na sua opinião, pode ter amizade, podem ser amigos, mas ele tem que saber separar, né, as coisas, né? Mesmo sendo amigo, ele não vai fazer tudo que o amigo faz. Sim, ele tem que saber separar. Perfeito. Até porque ele, né, o jovem ele estuda, ele faz curso. E não vai ter só nesses ambientes pessoas cristãs, vai ter pessoas que não são cristãs. Correto. Então a gente precisa saber conviver, né, em todos os ambientes. E passar Cristo, né? Para esse amigo que ainda não é cristão, que ainda não serve ao Senhor. Porque, né, o brilho ele já traz, né? Ter a oportunidade de falar de Jesus, né, na escola, no curso, com os amigos. Eu acredito também que ele possa ter essa função também, mesmo sendo jovem. E deixa eu te perguntar, Marilene. Eu, né, estamos aqui conversando, mas todo mundo sabe que eu sou seu filho, né? Com muito orgulho. Então, quando eu nasci, a senhora já é cristã, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Você sempre foi crente, eu tenho 30 anos, então são 30 anos de evangelho, ou até mais, né? Eu queria saber como foi o seu começo, como você aceitou a Jesus, como você conheceu Cristo, como que foi o seu começo na caminhada. Conta um pouco pra gente, que até eu tenho essa curiosidade.
Na verdade, a minha mãe, né, ela foi primeiro, né, para os caminhos do Senhor e começou a levar a gente, né, levar os filhos, né, para o caminho do Senhor, né. Eu não nasci num berço evangélico, né, eu não nasci num berço cristão, mas eu comecei a ir, né, a frequentar e eu gostava muito dos cultos. Na época eu ainda, né, ia para baile, pagode, mas graças a Deus o Senhor me resgatou assim bem cedo, né? Aos 17 anos, mais ou menos, já comecei a caminhar com os 16. Aos 17 anos já comecei a caminhar mais e aos 18 eu me firmei na casa do Senhor. Então já deve ter uns 32 para 33 anos. Que maravilha, isso aí. Até a volta de Jesus. Até a volta do Senhor. Então, Rodrigo, quando você percebeu que você tinha esse chamado, né, essa desenvoltura, né, para a palavra do Senhor, né, Sim. para o Evangelho? É até engraçado, né, falar isso, que quando eu comecei a ganhar oportunidade na igreja, eu gostava muito de corinho, né? Eu nunca fui muito de palavra, né? Eu gostava muito de corinho. Na época, estava em alta o pastor Melvin, né? O Melvin do corinho, né? O André da carruagem. Então, sempre quando eu tinha oportunidade nas igrejas, eu cantava muito corinho. Só que eu via que aquilo não era o que eu queria para mim, né? Até que, com 16 anos, eu lembro que ainda existia a locadora, né? Hoje em dia não tem mais locadora, né? A gente ia na locadora, né? Alugava ali DVD, CD. E eu lembro que uma vez eu fui na locadora e aluguei alguns DVD do pregador, pastor Márcio Feliciano, né? Ele pregando em várias igrejas, nos Gideões. E quando eu comecei a ouvir o Marcos Feliciano, né? Parece que despertou, né, uma chama no meu coração. Eu falei, pô, acho que é isso que eu quero para minha vida, né? E através das mensagens do pastor Marcos, né, dos vídeos que eu via, foi crescendo essa chama, foi desenvolvendo e dali para frente a gente começou a ler a Bíblia, subir monte, buscar, né? Hoje em dia eu faço curso de teologia, vou me formar em teólogo. Então, a minha sede pela palavra, né, ela veio desse momento, né, foi uma transição. Eu saí do corim, né, a palavra de Deus, e hoje, todo dia, eu não consigo ficar, né, um dia sem ler a palavra, sem meditar a palavra e compartilhar, né, para alguém, né. Eu creio que Deus vai, enquanto Jesus não voltar, a gente vai ficar nessa pegada aí mesmo, firme com Cristo. Então, Rodrigo, você tem uma agenda bastante cheia, né, e tem pregado em todo o Rio de Janeiro, praticamente. Você tem, assim, alguma pretensão, algum sonho de posterior pregar a palavra do Senhor? Sim. Na verdade, né, eu acho que isso aí vai com o tempo, né? Eu prego a palavra do Senhor desde os meus 16 anos, mas chega um momento que a gente realmente quer alcançar um outro nível, um outro patamar, né? Então, a palavra que eu prego muito, que fala sobre Jabes, né? Jabes, ele faz uma oração a Deus dizendo, Senhor, aumenta a minha tenda, aumenta a minha terra. Ou seja, Jabes está dizendo, me faça crescer, me faça evoluir, me faça chegar em outros patamares. Então eu creio também nisso também. Eu vou seguindo o meu chamado, cumprindo as minhas agendas, pregando, mas eu creio que um dia o Senhor vai fazer a tenda aumentar, vai fazer a terra aumentar. E eu tenho um sonho, sim, de conhecer outros lugares. Eu já tive oportunidade de pregar na Bahia, né? Ano passado eu fui para a Bahia passar férias, né? Fiquei lá um mês e fui visitar algumas igrejas e acabei pregando lá na Bahia, em 2 igrejas. Já preguei também em Teresópolis também, mas eu creio que um dia Deus vai abrir as portas aí, vamos conhecer outros estados, outros países. Eu sou um menino muito tranquilo em relação a isso, entendeu? Eu creio que tudo que tem que acontecer na sua vida vai acontecer. Tem até uma frase do pastor, o pastor Arthur Gadelha, que ele diz assim, o que é teu te acha. Né? Então eu creio muito nisso, o que é meu me acha. Então, se um dia for da vontade de Deus que a gente possa conhecer outros países, outras cidades, outros estados, para levar a palavra do Senhor, eu ficarei muito grato com isso. Mas também, se não for a vontade de Deus também, eu estou muito feliz onde Deus tem me levado, em comunidades, cidades carentes, lugares carentes. Eu acredito que a palavra de Deus é para todos, né? Para aqueles que estão no palácio e para aqueles que estão na comunidade, nas favelas. Então, eu prego tanto no asfalto, tanto no morro, para mim não tem diferença. Aquilo que Deus proporciona, eu estou lá para poder fazer a obra com muita alegria. Deixa eu perguntar para você também sobre uma polêmica, né? Hoje em dia tem uma polêmica que fala que muitos pregadores, né, eles cobram
para pregar, né? Muitos pregadores famosos, renomados, né, cobram para pregar. Exigem valores exorbitantes da igreja. Eu só vou se me dá o valor X, né? O que você acha sobre isso? O pregador, ele deve cobrar para pregar, ele deve receber uma oferta, uma ajuda de custo, uma ajuda com a passagem, com o transporte, ele deve colocar valor ou não colocar valor. O que você acha sobre isso? É uma polêmica do nosso meio, né? Então, assim, o meu ponto de vista, né, é que ele não deve estipular, cobrar valores, né? Porque a Bíblia também diz que dai de graça o que você recebe de graça, né? Correto. Que vem dos céus. Mas, assim, eu acredito também que você possa receber uma oferta, né? Uma oferta de amor, uma ajuda, né? De amor da igreja, né? Porque quando a gente está na direção do Senhor, né? Acho que tudo é na direção do Senhor. Então, se vai uma pessoa pregar, se vai uma pessoa cantar, né? Ela também se dedicou, ela também, né? Tá fazendo a obra do Senhor, mas também tirou, né? Veio do trabalho, às vezes, tirou o tempo dela, né? Para estar ali pregando e trazendo a palavra do Senhor, né? Seja através do louvor e da palavra. Então, eu não vejo, assim, nenhum problema a igreja dar uma oferta de amor. Tá, então, na sua visão, o que não pode é colocar preço, né? Colocar valor. Mas se a igreja sentir de abençoar aquela pessoa, ela pode ser abençoada. Sim, ela pode ser abençoada pela igreja, entendeu? Show, Como eu falei, tem pessoas que têm suas dificuldades, tem pessoas que vêm de longe, não têm o seu automóvel, né? Correto. E às vezes tem dificuldade para chegar em casa e tudo. Eu acho que pedisse uma oferta de amor, né? Até para o transporte da pessoa, até mesmo uma ajuda, né? Para aquela pessoa ali, para aquele irmão, que acho justo. Então, vamos lá, Marilene. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a igreja que você congrega, né? O nome do seu pastor, né? O que ele representa para você como seu líder espiritual, né? Falar um pouco para a gente aí sobre onde você congrega, o seu pastor, a sua igreja, né? Quanto tempo você está lá? Então, eu congrego na igreja Obra de Restauração, né? Pastor William Borges e pastora Luciene Borges, né? Que fica aqui em Jacarepaguá, né? No Rio de Janeiro. E eu já estou bastante tempo lá, né? Nessa igreja. Uma igreja que eu me encontrei, uma igreja que eu me sinto bem, feliz, né? E tive a honra também, né? De participar, né? De ter, né, o meu nome, né? Eu nunca tinha tido meu nome em lugar nenhum e ter meu nome num livro, assim, para mim foi muito feliz. Nome no livro? Como assim? Conta melhor sobre isso. Sim, os meus pastores, eles têm, né, um livro, né, que conta a história da igreja, né, o início da igreja, né. Aí no livro que eles contam a história da igreja, você foi mencionada. Sim. Pô, que legal, bacana, hein? Muita honra, né? Sim, muita. Fiquei muito feliz. Amém, amém. Deus abençoe, então. É isso aí, pessoal. Estamos aqui, né? Mais um dia no podcast Mente do Reino, né? Um bate-papo aqui sadio, né? Eu, o evangelista Rodrigo, diaconisa Marilene, né? Estamos aqui conversando sobre alguns assuntos, né? Nosso pessoal, também sobre a empresa dela, já foi falado, sobre família, sobre evangelho, né? E você quer fazer mais alguma pergunta, Marilene? Quer dar alguma consideração final? Finalizar? Sim. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui nesse momento com você, né? E dizer para você, né, o evangelista Rodrigo, que é meu filho, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade, a gente estar aqui fazendo essa participação, né, dessa entrevista, saber que você é um jovem, né, muito disciplinado, né, na casa do Senhor, também não me deu tantos trabalhos, né, como jovem, um menino obediente, respeitador, de família, então estou muito feliz de estar aqui. Vamos aproveitar também, né? Vamos divulgar aqui a nossa rede social. Marilene, quiser divulgar a sua rede social aí, fala aí qual é o seu Instagram, né? O seu YouTube. Fala pra galera aí como ela pode te achar, como pode te seguir, né? Seria interessante também a galera também te seguir lá, né? Desde já eu vou divulgar aqui também as minhas redes sociais. O meu Instagram é Rodrigo Menezes, né? Rodrigo _ Menezes. Menezes com 2 N
e com 2S. E também pode achar a gente também no YouTube, né? Que é Rodrigo Menezes Oficial, né? Lá no meu YouTube tem muitas pregações, né? Vídeos de motivação. Vai lá, segue a gente lá no YouTube, segue no Instagram, né? Você será muito bem-vindo, né? Eu creio que você vai ser muito edificado também com o nosso conteúdo, né? Será uma benção ter você somando conosco. Marilene também, fala aí sua rede social. Então, meu arroba é Mari Dias. Se você puder estar me seguindo lá, me acompanhando nas minhas redes sociais. Tem também o TikTok, né, que é Marilene Menezes, né? Já tem alguns vídeos lá, bastante vídeos, se quiser estar acompanhando, né? Tem novidade chegando. Isso aí. Tem um outro também, né, que é da minha empresa, Mari Dias, né? Lília La Festas, né? É isso aí, pessoal. Estamos aqui finalizando mais um podcast Mente do Reino, né? Estamos aqui com a Marilene. Foi uma conversa muito boa, muito sadia, né? Que a minha oração para o dia de hoje é que a gente possa ter edificado, né, a vida de vocês, né, de alguma forma, no dia de hoje, né? E continuem firmes, jovens, continuem firmes na oração, no jejum, na busca, né? Creio que um futuro brilhante para vocês, Deus tem para oferecer. Então, por hoje é só. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe a todos. Agradeço pela oportunidade, né? Mente do Reino, né? E espero que vocês tenham gostado e segue a gente no nosso canal.